Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje sábado, dia de falar sobre mais um livro. E eu escolhi um livro clássico, eu considero um clássico, vale tudo, Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta. Muita gente fala, é biografia do Tim Maia. Não, isso não é uma biografia, isso é um livro de memórias. Tem a diferença, uma biografia, sei lá, você vai escrever a biografia do Tim Maia, você vai entrevistar 100 pessoas, você... Tipo, sei lá, de repente a cozinheira do Tim Maia, o segurança, o músico que tocou com ele, o engenheiro de som, o produtor. O livro de memórias não. Sei lá, você pode escrever um livro de memórias do teu pai. Tipo, as memórias que você tem do seu pai. Você não vai falar com mais ninguém. Você pode inventar alguma coisa. Você pode fazer o que quiser. São as suas memórias. Às vezes até uma coisa que você acha que é verdadeira, que você se lembra, de repente não é bem assim, mas você escreve do jeito que você se lembra. Mas independente disso, acho que o Nelson Motta é muito bom, muito legal ler esse livro, porque é um livro de memórias, mas é um livro com um rigor muito forte. Ele começa lá na infância do Tim Maia, por exemplo, quando ele vendia marmitas, várias vezes ele comia as marmitas no caminho, né? Aí ele foi para os Estados Unidos, ilegal lá, foi deportado, estava traficando droga, enfim, aquelas coisas do Tim Maia. E o Nelson Motta vai contando isso de uma forma que... Se você não lê esse livro em 2 dias é porque você ou é muito ocupado ou não gosta de ler, porque você não consegue parar de ler esse livro. É um livro muito saboroso. E aí ele vai falando também do início da carreira profissional do Tim Maia, porque o Nelson Motta esteve muito ligado. O Nelson Motta ele trabalhava lá na Polygram, Elis Regina estava gravando um disco em 1969. Aí tinha uma faixa que ia ser um dueto. Aí o Nelson Motta falou, não, eu sei qual é a pessoa que vai fazer esse dueto contigo. Era o Tim Maia não era conhecido. A música é These Are The Songs. Pô, a música fantástica, a interpretação lindíssima da Elis, do Tim Maia também. Foi aí que a carreira dele começou. E o Nelson Motta ele classificou essa gravação como uma tabelinha entre Pelé e Garrincha, um tentando driblar o outro. Eu acho que essa é a sensação que a gente tem. Inclusive eu vou colocar o link desse dueto aqui embaixo para vocês escutarem. Vale muito a pena. Se vocês não conhecem, se vocês conhecem, vocês vão ouvir de novo e vão gostar, porque é genial. E nessa carreira do Tim Maia, na carreira eu tô falando de modo concreto, né? A carreira musical dele. O Nelson Motta fala muito do que aconteceu, meio que faz disco a disco, os principais sucessos. E tem alguns momentos que você fica até na dúvida, pô, será que essa história é verdadeira mesmo, é lenda? Porque o Tim Maia é tudo tão intenso, sei lá, ele distribuindo maconha pro pessoal da gravadora, não sei o que, é tudo, muita coisa. Mas aí o Nelson Motta em determinado... no último encontro que ele tem com o Tim Maia, ele transcreve o seguinte, eu acho importante eu falar aqui para a gente entender como é que é o livro. Estava muito feliz de reencontrá-lo tão alegre e bem disposto, achei até que estava um pouco mais magro, embora ainda imenso, do que em nosso último encontro no Rio. Só consegui sair de lá horas depois de muita conversa e gargalhadas, entre várias rodadas de café completo, ovos mexidos e incessante carburação, me divertindo com as histórias que qualquer ficcionista consideraria inverossímeis, mas eram apenas fatos e acontecimentos corriqueiros cotidianos de Tim Maia. E realmente são muitos fatos que para ele eram corriqueiros, mas pra gente a gente não sabe se é tão corriqueiro. Por exemplo, shows que ele furou. Tem uma história genial que ele ia dar um show no Morro da Urca, tava com medo de pegar o bondinho. Ele falou pro produtor, não, pô, faz o seguinte, manda todo mundo descer que eu faço o show aqui embaixo, não tem problema. Lógico que ele subiu, fez o show, arrebentou. Tem outra que ele morava num prédio que era pertinho de onde eu morava na Barra, lá na Praia da Barra. E teve uma época que ele meio que comprou uma luneta, um binóculo, sei lá, uma coisa que o vale. E ele ficava vendo a mulherada na praia e ficava se masturbando na varanda. Coisas de Tim Maia, né? E outra história que pra mim é a definição do Tim Maia. Ele estava fazendo uma temporada no Scala, no Leblon. E ele ficava revoltado porque os familiares e amigos dele, que ele dava o ingresso, estavam sempre lá atrás, nas últimas fileiras. Agora os amigos e convidados do Chico Recarei, o dono do Scala, estavam todos na primeira fila. Aí ele foi lá tirar satisfação, Chico Recarei. Pô, Chico, meus familiares estão lá atrás, o próximo show eu quero todo mundo na frente.
Aí o Chico Recarey foi lá, deu os ingressos na primeira fila. O que Tim Maia fez? Ele saiu pelas ruas do Leblon e distribuiu para todos os mendigos do bairro. Então, quando ele subiu no palco, estava lá a primeira fila do Scala com todos os mendigos do Leblon. Deve ter sido lindo, né? Imagina a cara do Chico Recarey vendo aquilo. Enfim, essa é uma das histórias saborosas aqui. Tem uma outra que tem mais a ver com a carreira profissional dele, né? Porque o Tim Maia estava começando, ele estava muito ferrado de grana, não tinha sucesso, não tinha mulher, não tinha nada. E ele dividiu o apartamento com um cantor chamado Fábio, que na época fazia algum sucesso. Então ele via esse Fábio namorando altas mulheres, viajando, ganhando dinheiro. Aí um dia ele ficou em casa com fome, vendo o cara lá na boa, aí ele ficou lá deitado, aí ele viu um pôster, que era uma imagem de uma praia, ficou mais deprimido ainda, e escreveu nada menos do que os seguintes versos: ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi, e na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Azul da cor do mar, era o pôster que ele estava vendo, e enfim, tá até arrepiado aqui, falando sobre o Tim Maia. Mas é isso, mostrar aqui o livro mais uma vez, Vale Tudo, Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta. Isso daqui gerou seriado na Globo, filme, musical. Eu prefiro o livro para mim é melhor do que todos esses. Muito legal, escrito pelo Nelson Motta, as memórias dele do grande amigão dele, o Tim Maia. Aliás, vou ler aqui, isso é muito bacana, a dedicatória do livro. Minha filha ganhou um gatinho e contei a Tim que ela ia dar o seu nome ao bicho. Ele adorou. Já sei, porque é preto, gordo e cafajeste. O gato era cinzento, magrinho e carinhoso, e só nos deu amor e alegria. A sua memória, Nelson Motta. E é isso. Deixa aqui nos comentários qual é a sua música predileta do Tim Maia, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Tá bom? Não.